Live or die. E a praga do vídeo é: se vocês não compartilharem este vídeo nas suas redes sociais, que o demônio carniceiro mente aberta devore as suas tripas e você continue vivendo até a eternidade, sofrendo dores infernais. Vamos recordar 3 filmes que passou lá no Cinetrash. Garanto que esses filmes fazem parte aí da sua lista de filmes trecheira, aqueles bem gostosos de assistir, bem bagaceira, que todo mundo curte. E o primeiro filme que a gente vai recordar aqui que passou lá no Cinetrash é O Cérebro. A história é mais ou menos assim, né? Existe uma transmissão por um programa de TV que as pessoas logo ficam viciadas por esse programa, e o programa não é nem tão interessante assim. Só que acontece, né? Essas pessoas começam a ter alucinações e acabam morrendo com essas alucinações que elas começam a ter depois que assistem esse programa. Conforme o tempo vai passando, descobre-se que esta transmissão tem um interesse, vamos dizer assim, bem peculiar. Eles querem manipular o seu cérebro. E existe uma criatura imensa que parece uma geleia, não dá pra... parece uma amoeba, não sei se é esse o nome, gigantesca ali, que está interligada com essas transmissões desse programa que passa na TV. É bem trecheira, sabe aquele filme que, tipo, ele é ruim, mas ele é gostoso de assistir? Com certeza o Cérebro não pode deixar de fazer parte aí da sua lista de filmes trecheira, e nem desse vídeo aqui. E um outro filme que fez parte também lá do Cinetrash, esse filme eu acredito que ele seja amado, ele seja aquele filme necessário, aquele ruim, mas bom, que a gente gosta, que a gente defende. Meu, eu acho que vocês já até sabem do que eu tô falando. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. A história, né, eu acho que é bem comum, já todo mundo já sabe da história desse filme, né? Um grupo de palhaços espaciais vem numa nave, e você acha que a nave é o quê? Que a nave é igual do filme do Critters, que é uma nave toda monstrona? Não, é um circo. É um circo, e eles acabam montando esse circo em um canto isolado da cidade. E aí um velho vai lá querer saber o que aconteceu, né? Da onde que tá vindo as músicas e também aquelas cores toda colorida que de longe ele começa a perceber. E sabe o que é mais intrigante desse filme? Não consigo nem contar a história, porque eu acho que todo mundo já conhece. É as cenas que tem de morte, né? Eu lembro que eu achei esse filme, eu já tinha acho que mais ou menos uns 11, 12 anos, e eu ficava falava, mas eles matam as pessoas e colocam dentro de um algodão doce para depois tomar o sangue. Filme trash, geralmente a gente não faz muito sentido algumas coisas, né? O que vale mais é a criatividade. Pelo menos
no meu ponto de vista, um filme trash ele é interessante por essa criatividade, por esse absurdo. Diferente de outros filmes trash que eu nunca citei aqui no canal, mas eu acredito que vocês saibam aí sobre Rubber, o pneu assassino, a camisinha dentada, a geladeira diabólica ainda eu acho que é aceitável, né? Mas Palhaços Assassinos do Espaço Sideral é aquele clássico absoluto trecheira que eu acho que todo mundo curtia, todo mundo curtiu. Existem várias edições desse filme aí. Ele é necessário aqui para essa lista porque ele passou várias vezes no Cinetrash quando o Cinetrash era 2h30 da tarde. Entre tantos filmes de terror e horror que passaram no Cinetrash, né, que a lista ficaria longa, né? Mas eu acabei lembrando aqui, eu queria até colocar um outro filme, mas é um filme que eu acho que deveria também ter um lançamento aqui pra gente, deveria fazer parte de algum digipack de alguma empresa aí sobre esses filmes de horror, trecheira, antigo, né? Eu acho bem gostoso de assistir. É o Basket Case, né? Ele chegou a passar lá no Cinetrash e a história é de um irmão siamês, né? Que ele não foi desenvolvido por completo e ele é meio que... Não dá pra entender se aquilo é uma criatura, se ele tem se ele é um ser humano com um problema, não dá pra entender. E começa a acontecer algumas coisas envolvidas, eu tô dando risada porque eu não posso nem rir, porque senão a maquiagem vai cair, mas começa a acontecer algumas coisas, né, e tudo conspira para que seja esse irmão siamês que não se formou direito, que tá ali perseguindo algumas pessoas. Basket Case 1 e 2 eu gosto bastante, esse filme tem várias continuações, é um filme que eu acho que seria legal ter aí nesses digipacks ou até mesmo avulso de alguma empresa que se interessasse, porque é um filme muito louco, eu acho que é da hora e é bem criativo. Também tá aqui nessa lista de filmes que não tem como, né? Falar de Cinetrash, vem várias coisas aqui à mente que a gente tem que colocar pra fora. Um filme que eu gosto muito, eu acho que é muito louca a história, é bem desenvolvida, né? Eu gosto mais do primeirão, mas eu tô falando de Reanimator, né? Reanimator conta a história de Herbert West, né, quase saiu, né? A língua é presa, e o Herbert West, ele é um estudante de medicina, né? E ele tem vamos dizer, uma obsessão pelo que ele faz e por corpo, que ele desenvolve um soro que eu chamo soro marca-texto, que é um soro verde que ele consegue reanimar partes do corpo, né? Junto com um amigo dele, eles começam um outro estudante começam a várias experiências, só que de forma assim que as pessoas não podem saber. E isso vai acabando perdendo o controle. Cada vez que o Herbert vai avançando com essa pesquisa desse soro, mais ele fica obcecado para descobrir os mistérios do cérebro humano. A Noiva de Reanimator também foi um filme muito bom, né? Mas não vou falar muito sobre ele, né? Eu não sei se ele chegou a passar no Cinetrash. Se vocês souberem aí, se já passou, vocês comentem aqui embaixo do vídeo. Qual foi o Toy Story da sua época? Da minha época, com certeza, acredito que foi da sua também, os brinquedos mais fantásticos, fabulosos e macabros que existiam lá no filme O Mestre dos Brinquedos ou Brinquedos da Morte. Acredito que a história você já tá careca de saber, né? Daqueles personagens que eu acho que são carismáticos, como a Sigismunda, o Six Shooter, e eles fizeram mó sucesso e acho que fazem parte aí da infância de muita gente, né? E a história, né, do anfitrião que constrói esses bonecos e tem um segredo por detrás, como que eles conseguem se mover sem nenhum tipo de mecanismo para conseguir mover esses bonecos, eles se movem sozinhos. Mas aí tem algumas pessoas ali, tem dois caras que querem roubar esse segredo e roubar os bonecos, né? E a história desse filme eu acredito que todo mundo já conhece. Existe aí um remake que foi lançado, acredito, em meados de 2010,
que é tão bom quanto o primeiro, né? Mas eu ainda, de todos os Mestres dos Brinquedos, que também deveria vir aí em alguma edição de alguma empresa, de todos os Mestres dos Brinquedos, eu gosto muito da parte 4. Se você não conhece o Mestre dos Brinquedos, o Toy Story da nossa época lá dos anos 90, você está perdendo um grande filme. Esse filme marcou muito a minha infância e eu acho que de muita gente. E agora eu vou partir. Eu vou nessa e agora vocês vão ficar com o Possuído. Rainha de espadas, 4 de copas, 8 de espadas, 2 de espadas, valete de ouros, valete de paus. Por que vocês nos acordaram? Vão todos morrer, assim como os outros. Oh, nem vi que você tava aí. Para falar desses filmes que passaram no Cinetrash, na verdade, um não passou no Cinetrash, mas eu conheci ele quando tinha o Canal 21, que passava alguns filmes à noite, aqueles filmes trecheira bagaceira que a gente assistia lá na década de 90. E por que eu acho importante colocar este filme que não passou no Cinetrash, mas para comentar com vocês? É um filme que talvez seja desconhecido para alguns e eu acho que ele vale muito a pena estar aqui na lista. Para falar deste quadro, deste filme, eu poderia falar o tempo inteiro deste filme, nesse quadro aqui, que eu acredito que muitos de vocês conhecem ou conheceram. Evil Dead, A Morte do Demônio ou Uma Noite Alucinante, assim como vocês preferirem, né? Vocês decidam aí nos comentários qual é o melhor título para este filme, né? E como eu disse, eu poderia falar o tempo inteiro deste filme aqui, mas eu vou só me atentar um pouco na história, né? Eu acredito que todo mundo conhece, mas é bom a gente revisar. Um grupo de jovens vai até uma cabana passar um final de semana e eles acabam encontrando no porão dessa cabana uma espécie de gravador daquela época ali dos anos 80 e tem alguma passagem, né? Tem uma gravação ali de um homem ensinando como invocar o demônio, né? Na verdade ele estava lendo um livro, estava traduzindo o livro. E eles dão play, né? Tudo acontece nesses filmes. Eles acabam dando play e, não sabendo o que poderia acontecer, eles liberaram um demônio que começa a perseguir um por um desses jovens que estão nessa cabana. Falar de Evil Dead é muito pouco, A Morte do Demônio, Uma Noite Alucinante, né? A gente tem esse filme como, eu acho que é de todos, é o melhor do gênero, o primeirão, aquele que é mais terror. Depois o filme começa a virar um pouco mais comédia, e o terceiro eu acredito que é comédia total. E este filme, eu não me canso de dizer, é o meu filme de cabeceira, é o filme que eu mais gosto de todos os que eu tenho. A gente vai ter uma edição bem bonita agora aqui pra frente. E tem um outro filme que não chegou a passar no Cinetrash, ele passou no antigo Canal 21, que à noite também tinha alguns filmes de terror que passavam entre 9 e 10 horas da noite, e é o filme chamado Demônios do Espaço.
giro, Jack. Esses são meus amigos, Jack. A história de Demônios do Espaço é um pouquinho clichê, embora a gente... eu acredito que quem vai assistir um filme trash provavelmente não vai pela história, vai mais pela diversão, ou mesmo para ver gore, ou para ver a maquiagem, enfim. Como o próprio nome do título, né, já diz, Demônios do Espaço, uma espécie de criatura começa a perseguir ali uma galera que está numa espécie de acampamento, e eles vão se tornando, que eu não sei dizer se aquilo ali é um zumbi, se aquilo ali é possessão, não dá para entender. Eu acho que esse filme seria um ideal, seria bem chamativo se ele fizesse parte de algum desses boxes aí, cheio de filmes de terror dos anos 80, que fazem sucesso até hoje, o pessoal gosta de uma trecheira, ou também ser lançado avulso. Demônios do Espaço não é aquele filme lá maravilhoso que você... Não dá pra comparar ele com o Evil Dead, não dá pra você falar, ele é bom. Mas sabe aquela trecheira que é tão ruim que a gente fala, eu gosto, é bom? Demônios do Espaço também é isso. Eu poderia falar muito sobre Evil Dead, eu poderia fazer este quadro inteiro falando só de Evil Dead, mas eu deixo no comentário aí, eu quero que vocês comentem, né? Evil Dead é sim o seu filme favorito. Eu acredito que depois que ele passou lá no Cine Sinistro na Band, uma geração que não acompanhou esses filmes lá na década de 80 ou nem tinha nascido nesse tempo, pôde ver que Evil Dead é consagrado, não vai existir outro filme, pelo menos na minha opinião, que seja tão bom quanto Evil Dead. Eu não consigo expressar assim mais, não consigo me aprofundar tanto nesse filme, porque teria muita coisa para falar, mas eu acho que de todos os filmes que eu já assisti, que passaram lá no Cine Trash na Band, no Cine Sinistro, Evil Dead ainda pra mim é o melhor. E assim como todos os filmes que passaram lá no Cine Trash da Band ou no Cine Sinistro, Evil Dead e o Demônios do Espaço, que não passou, não poderia deixar de fazer parte dessa lista aqui de filmes trash. E se eu pudesse indicar um filme que naquele tempo não passou no Cine Trash, mas eu adoraria que tivesse passado, seria O Vingador Tóxico. A história de um cara nerd, né, que ele sempre se lasca, sempre dá tudo errado para ele. E aí por alguma situação ele acaba se tornando, né, um super-herói assim, ou como alguns dizem, talvez até um anti-herói, e passa a ajudar as pessoas que, assim como ele, sofreram de alguma forma. Esse filme poderia, assim, ter mais conhecimento, ser mais conhecido, na verdade, e a gente espera que ele faça parte aí desses filmes que estão vindo trecheira da nova geração. E agora eu vou embora, porque tá na hora de eu ir me alimentar. A gente se vê. E o nosso especial de Halloween termina aqui. Quero agradecer a todos os retrocineiros e retrocineiras que contribuíram para que esse vídeo pudesse acontecer. Se não fosse por vocês, esse vídeo não aconteceria. E para ter a parte 2 em 2022 depende de você. Compartilhe esse vídeo e comentem com seus amigos, para que a gente possa alcançar ainda mais o número de retrocineiros aqui no canal. Então eu vou embora. Espero vocês no ano que vem.